Esse estresse físico, através dessas infecções, eles geram um processo inflamatório, que é natural, porque o seu corpo tem que gerar esse processo inflamatório para combater infecções. Esse processo inflamatório causa um dano no tecido, que como consequência gera um estresse físico no seu organismo. E aí, volta aqui, estresse físico, inflamação, dano no órgão. E aí esse ciclo nunca para de girar. E o estresse físico também é uma forma de estresse. Quando você passa por uma cirurgia, por exemplo, você está expondo o seu corpo a uma situação de estresse, né? Tá havendo uma inflamação, tá havendo uma ativação do seu sistema imunológico. Então, sim, uma cirurgia pode ser um gatilho, né, para a questão autoimune. Principalmente se essa for uma cirurgia de colocação de silicone. Depois procurem síndrome de Ásia, né? Síndrome de Ásia, que acontece na colocação do silicone como um gatilho autoimune. Toxina botulínica, né? O Botox pode agravar a autoimune. Uma substância estranha que você está colocando no seu corpo. Você que sabe, você é o responsável, né, pelo que você coloca no seu corpo. Se você quer tanto colocar um Botox, eu acho que você devia, ou um silicone, eu acho que você devia repensar fortemente a necessidade ou a importância que isso tem. Pense bastante antes de fazer isso, meu conselho, tá? Um outro gatilho de estresse físico são as infecções. Né? Então, por exemplo, quando você contrai um vírus, isso pode servir de gatilho para o desencadeamento da autoimune. E tem alguns vírus que você nunca mais se livra deles, como o Epstein-Barr. Né? O Epstein-Barr, que dá herpes, né, labial ou vaginal, herpes zoster, ele não vai embora. Simplesmente você não manifesta o herpes. Mas aquele vírus está no seu corpo constantemente. Às vezes ele aparece, às vezes ele some, fica em latência, pode ficar anos em latência. Então, o vírus, todas as vezes, muitos deles destroem algumas células que eles tentam invadir. Isso gera uma resposta autoimune. Então, quando você contrai um vírus, ou quando você tem um vírus, né, tipo esse da herpes, que não vai embora, isso serve como gatilho. Porque a todo momento você está ativando e desativando esse estímulo, né, essa infecção viral. E aí o seu sistema imunológico fica nesses altos e baixos de combater esse vírus. Tá? Então, esse estresse físico, através dessas infecções, eles geram um processo inflamatório, que é natural, porque o seu corpo tem que gerar esse processo inflamatório para combater infecções. Esse processo inflamatório causa um dano no tecido, que como consequência gera um estresse físico no seu organismo. E aí, volta aqui, estresse físico, inflamação, dano no órgão. E aí esse ciclo nunca para de girar. E esse processo acontece ao longo dos dias, dos meses, dos anos, das décadas de vida, se acumulando esse sobrecarga, esse estresse no seu sistema imunológico. E eu falei aqui, depois eu falei aqui do Epstein-Barr, né? A gente já vê estudos mostrando relações fortes entre pessoas com Epstein-Barr e lúpus e esclerose múltipla, duas doenças autoimunes, tá? Também pode servir como gatilho físico, de estresse físico, né? Contaminação, né? Infecção por bactérias, como clamídia, Escherichia coli, né? Tem uma bactéria que causa a doença de Lyme. Essas bactérias podem ser gatilhos também. Outro gatilho que eu vejo muito comum é chikungunya. Chikungunya, tá? Muita gente relata, depois que eu adquiri peguei chikungunya, depois a autoimune chegou. A autoimune
apareceu. E aí, dentro desses micro-organismos todos, a gente tem os parasitas também. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, os parasitas estão presentes no nosso organismo, estão presentes no nosso corpo. Antigamente o pessoal tinha muito hábito de usar antiparasitário, né, fazer a desverminação, e hoje não se faz. Parece que hoje não tem. Por quê? Porque às vezes no exame faz um exame de fezes e dá negativo, mas o exame de fezes ele é pouco sensível a detectar. Às vezes naquele pedacinho de fezes não tinha parasita. Ou tinha um tipo de parasita que não foi possível o aparelho detectar, né? E o que esses parasitas fazem? Eles contribuem para a inflamação, eles comprometem o sistema imunológico, eles destroem tecidos. E onde que você pega esses parasitas? Na água, nos alimentos, através das fezes dos animais. Se você tem animalzinho na sua casa que dorme com você, que sobe em cima do sofá, que lambe a sua boca, seu rosto, parasitose. Então você tem que desparasitar e tem que desparasitar o seu animalzinho também. A cada 6 meses, no caso do ser humano, né? O animalzinho, segundo a veterinária do meu animalzinho, a cada 3 meses, né? Porque eles têm mais contato. Mas o ser humano a cada 6 meses, sempre na lua nova, né, com medicamento de farmácia mesmo, tá? E aí o que acontece? Essa infecção, né, por vírus, bactérias, parasitas, eles causam uma reação na questão autoimune, tem uma relação com a autoimune que eu já até postei um vídeo sobre isso que se chama mimetismo molecular, mímica das moléculas. E o que é isso? Esses vírus, bactérias, parasitas têm partezinhas parecidas com partezinhas do seu corpo. Então, quando seus anticorpos atacam vírus, bactérias, parasitas, ele adquire uma memória. E todas as vezes que ele tem contato com partes do seu corpo que se parecem com esses micro-organismos, esses micróbios, ele acha que ele tem que atacar o parasita, mas na verdade é uma parte do seu corpo. Então, se você não trata parasitose, se você não trata vírus, se você não trata bactérias, você está estimulando esse mecanismo de ataque a si mesmo o tempo todo. Então, é importante tratar tudo isso aqui, tá? Vírus, bactérias e parasitas. Muitas dessas infecções são silenciosas, né? Não tem como a gente reconhecer.